perde pelo ar. É folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso poder voltar para apresentar essa live. E quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares.
e tenho o prazer de cumprimentar a todos que nos assistem, nos veem todos os dias e desejando que esses conteúdos que estou transmitindo seja de grande valia para todos que nos assistem ao vivo e aqueles que vão nos ver através dos vídeos que ficam aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, etc. O tema que vou abordar hoje é os anônimos. Anônimos são aqueles que não têm nome, desconhecidos. E a leitura bíblica está em São Lucas, capítulo 8, verso 46, e diz assim: E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ainda 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, Paulo fala assim: Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos. E ainda Deuteronômio, capítulo 34, verso 6, Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Estes são os textos sobre que vou fundamentar esta live sobre os anônimos. Anônimos? O que são isto? O que são anônimos e onde eles estão? Na Bíblia, os anônimos são personagens que, apesar de não terem seu nome registrado, desempenharam um papel crucial e foram considerados heróis. Eles são aqueles que agiram com fé, coragem e obediência, deixando uma marca significativa, mesmo sendo sem o reconhecimento público. Não há como ler os evangelhos e chegar a uma conclusão distinta de que Jesus é o Salvador dos anônimos e o Deus dos improváveis. Não poderemos esquecer da importância dos anônimos. A Bíblia reconhece que a história de Deus é escrita não apenas por líderes, mas também por esses anônimos, que demonstraram fé, ou demonstraram que a fé e a obediência são essenciais, mesmo sem grandes proezas ou reconhecimento. A presença dos anônimos na Bíblia destaca a importância do trabalho silencioso e da fé em Deus, que pode ser manifestada em pequenas ações e decisões. Sobretudo porque nem sempre Deus encontrou o vaso que ele precisou nas variadas necessidades. Às vezes, ele usou anônimos porque os vasos que ele poderia usar não estavam no lugar certo e na hora certa. Usou a jumenta de Balaão, usou o corvo ou urubu que levou comida para Elias, etc. Deus é assim. Quando ele quer um vaso, se ele não achar, ele é poderoso, ele usa quem ele achar que deve usar. E às vezes, nesse ínterim, entra em evidência os anônimos, aqueles que você nunca imaginaria que seriam usados por Deus em algum trabalho. Não tem aqueles que se acham imprestáveis, aqueles que acham que Deus nunca vai usá-los? Mas não é bem assim, não. Então vamos passar aqui a ver a importância dos anônimos nas ações de Deus na história bíblica. Os anônimos entraram em evidência exatamente na falta dos renomados servos de Deus. Toda vez que Deus usou um anônimo ou anônimos, é porque na hora H, que necessitava as intervenções de Deus, aquele homem ou aquela mulher de Deus não estava ali. Por exemplo, por que Deus usou a jumenta para falar com Balaão? Se eu estivesse lá, Deus me usaria. Se tu estivesse lá, tu seria usado. Mas por que Deus usou então a jumenta? Porque Deus usou os corvos para levar pão e carne para Elias de manhã e de tarde.
livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 17, está escrito assim, ó, diz que Deus não deixou sem testemunho de si mesmo, pois sempre fez o bem, dando-lhes chuvas no céu e colheitas no tempo certo, e enchendo seus corações de alegria e de fartura. Tá? Deus nunca ficou sem testemunho. Sempre Deus precisa de testemunhos, de testemunhas da sua obra, do seu poder. E quando Deus não encontra, ele vai buscar onde tiver. Às vezes não encontra na igreja, não encontra na sua família, não encontra na minha família. Aí Deus é soberano e ele quer que a sua palavra seja propagada. Aí ele vai buscar onde tiver. Ok? Então os anônimos são de espetacular relevância nas intervenções de Deus, onde quer que seja. Ainda hoje, Deus está usando esses anônimos, que se os vasos que ele necessita, repito, não for achado, na minha ou na sua família, na sua igreja, ele procura nos lugares menos prováveis e os vasos anônimos menos prováveis é que ele vai usar. Isaías 55 diz que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará aquilo para a qual designei. Está vendo como é que o agir de Deus? Então vamos ver vários anônimos que foram usados por Deus ao longo da Escritura. E só na Escritura, mas tem muitos exemplos fora da Escritura que a gente poderia citar aqui. Por questão de tempo, a gente deixa de fazê-lo. Primeiro exemplo aqui de anônimo é o servo de Abraão. O primeiro herói anônimo da Bíblia que vamos conhecer é o servo de Abraão, que não tem o seu nome revelado nas Escrituras. Ele aparece no capítulo 24 de Gênesis, quando Abraão lhe dá uma missão muito importante: encontrar uma esposa para seu filho Isaque, na terra de seus parentes. O servo anônimo de Abraão aceita a missão com fidelidade e responsabilidade e parte para a Mesopotâmia com 10 camelos e vários presentes. Ao chegar ao poço da cidade de Naor, ele ora a Deus pedindo um sinal para identificar a mulher escolhida por ele para Isaque. Olha, ele não sabia que mulher é essa. Mas, este homem é um fantástico, porque ele chega ali, ele pede a Deus um sinal. Olha o que ele diz. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, a quem eu disser, peço-te, dai-me um pouco de água no teu cântaro, e ela me disser, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, seja esta mulher que designaste ao teu servo Isaque, e nisto conhecerei que tu usaste de benevolência com o meu Senhor. Eu li Gênesis capítulo 24, versos 13 e 14. Ninguém pode negar o quanto este anônimo servo de Deus foi importante para a escolha da mulher que seria esposa de Isaque, e hoje conhecemos que é filho da igreja. Olha como esse homem foi usado, um anônimo. Deus ainda faz isso hoje. O segundo exemplo que vou utilizar aqui é o vaso anônimo, que é a chamada viúva de Serepta. A segunda heroína anônima da Bíblia que vamos conhecer é a viúva de Serepta, uma cidade fenícia localizada no litoral do atual Líbano. Ela aparece no capítulo 17 de 1 Reis, quando o profeta Elias está fugindo do rei Acabe, que o perseguia por causa de sua mensagem de juízo sobre Israel. Deus manda Elias se esconder junto ao ribeiro de Querite, onde ele é alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Mas, depois de algum tempo, o ribeiro seca por causa da seca que assolava a terra. Então Deus manda Elias ir para Serepta e se hospedar na casa de uma viúva que ele havia preparado para sustentá-lo. Elias obedece e vai para Serepta. Ao chegar lá, ele encontra a viúva colhendo lenha na porta da cidade. Ele lhe pede um pouco de água e um pedaço de pão.
A viúva responde, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. O verso 13, e Elias disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro um bolo para mim, um pequeno bolo para mim, e trazei-o aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. O verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a casa muitos dias. E o verso 16 diz, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Percebeu que Deus tem umas coisas que se você não tiver afinado com ele, você não entende. Uma seca terrível, Deus manda Elias ficar logo onde? Na casa de uma viúva. Mas o nosso Deus é o Deus da providência. E Deus gosta muito quando nós, os seus filhos, dependemos inteiramente dele. O que aconteceu com Elias? Ele obedeceu e foi. Então, é um vaso aqui obedecendo. Elias, um renomado, vai falar com uma pessoa anônima e essa também resolve confiar no Senhor. E olha que deu. A farinha da panela não se acabou, nem o azeite da botija. Isso é que Deus quer, que você e eu acreditemos, creamos que Deus é o Deus da providência e está pronto para usar os anônimos, ou seja, aqueles que não têm nome, que estão aí abandonados, estão esquecidos, para fazer um trabalho idêntico ao que ele faz com os renomados. E tem um terceiro caso aqui, os 7.000 anônimos escolhidos e guardados por Deus. Veja o caso de 1 Reis 19:10. Elias reclama com Deus de ser o único homem fiel que sobrou em Israel na luta contra Acabe e Jezabel. A resposta de Deus revela a ingenuidade do profeta. Aí diz Deus, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. 1 Reis 19:18. 7.000? Quem são estes, irmãos? Se ser um profeta famoso, poderoso e respeitado já era difícil nos tempos de Acabe, e, mesmo assim, significava colocar a própria cabeça a prêmio. Imagine ser um dos 7.000. Eram tão desconhecidos que nem o profeta sabia que eles sequer existissem. Mas eles estavam lá, eram fiéis a Deus, e Deus os conhecia muito bem, a ponto de saber quantos eram e mencionar ao profeta os atos de lealdade daqueles desconhecidos servos de Deus. Percebeu, gente? Viu como Deus gosta de trabalhar no oculto? Até Deuteronômio 29 diz assim, as coisas ocultas são para o nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre. Então tem coisa oculta que só Deus resolve. E esses anônimos também são assim, ocultos. Mas Deus é um Deus grande, poderoso, todo-poderoso, mas pronto para utilizar-se dos anônimos e usá-los da mesma forma que ele usa os renomados. O quarto exemplo aqui, o quarto anônimo aqui, é o centurião romano. O quarto herói anônimo da Bíblia que vamos conhecer é o centurião romano, um oficial do exército romano que comandava 100 soldados. Ele aparece no capítulo 8 de Mateus, quando Jesus está na cidade de Cafarnaum, na Galileia. O centurião romano tinha um servo que estava doente e paralítico, sofrendo muito. Ele ouviu falar de Jesus
e dos seus milagres e decide procurá-lo para pedir a cura para o seu servo. Ele envia alguns anciãos dos judeus para intercederem por ele, junto a Jesus. Os anciãos dos judeus vão até Jesus e lhe pedem que atenda ao pedido do centurião, dizendo: ele é o digno de que lhes faças isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lucas 7, verso 4 e 5. Jesus se dispôs a ir com eles até a casa do centurião. O verso 5. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Verso 13. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Quando ele chegou em casa, perguntou a hora que o criado sarou, exatamente na hora que o Senhor Jesus falou com ele: vai. Isso é um anônimo interessante, gente. Deus ainda continua buscando, usando anônimos para abençoar ou usar na sua santa mão. Duas situações. Às vezes Deus quer usar o anônimo para abençoar. Mas às vezes Deus quer o anônimo para usá-lo nas suas mãos, como faz com os outros renomados. O quinto exemplo aqui são as mulheres cujo nome não é mencionado na Bíblia. A Bíblia nos faz uma rica variedade de histórias e personagens, incluindo muitas mulheres notáveis e alguns cujos nomes não são mencionados. Aqui está uma lista dessas mulheres. Né? A filha de Faraó, está em 2 Reis, está em Êxodo, capítulo 2, verso 5, que essa filha de Faraó provavelmente era a filha do Ramsés II. Esta mulher foi um instrumento divino para recolher Moisés, que sua mãe colocou no cesto, e sabe Deus onde ia parar, não fosse esta mulher anônima, filha de Faraó. Deus precisava de colocar Moisés onde ele pudesse ser instruído devidamente por causa de sua missão como libertador e legislador. E na casa de seus pais, Arão e Joquebede, ele não receberia a educação necessária. Aí você vê todo esse enredo com Deus, a vontade soberana de Deus, para que Moisés fosse parar na casa de Faraó. Então a anônima mulher, filha de Faraó, tinha muito tempo para se banhar, mas aprove Deus que ela chegasse exatamente na hora de tomar o bebê, o que o fez. Olha, tem um autor que diz: Deus não corre, Deus não se atrasa, mas nunca chega atrasado. Deus não corre, não tem pressa, mas nunca chega atrasado. Sempre Deus está pronto na hora certa, e ele tem os vasos, até os vasos anônimos, para usar na hora que ele quer. Aqui tem outro exemplo de mulheres do tabernáculo. Mulheres que estavam dispostas a fazer coisas bonitas para a decoração do tabernáculo e da fundação do tabernáculo. Esse texto está registrado em Êxodo, capítulo 35, versos 25 a 28, que eu quero ler para vocês entenderem. E todas as mulheres sábias, de coração, sabe quem são elas? Mas não sabem. São anônimas. Fiavam com as suas mãos, elas trabalhavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado: o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres anônimas, cujo coração as moveu em habilidade,
fiavam os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a iluminária, e para o azeite da unção e para o incenso aromático. Êxodo 36, verso 1 a 37. E imaginemos como ficou o tabernáculo, enfeitado, lindo e cheiroso, graças a essas mulheres anônimas. Deu para perceber que todo canto, todas as épocas, Deus sempre se valeu de anônimos para executar alguma tarefa na sua obra. Aí tem aqui o terceiro caso de mulher, a mulher de Naamã, cujo nome não é mencionado na Bíblia, mas que apenas após uma jovem de Israel, que também é outro anônimo, que é essa adolescente que veio como escrava de Israel, ó, duas mulheres anônimas, uma mocinha, uma adolescente, escrava, e uma senhora ilustre, esposa de Naamã, mas que parece, após uma jovem em Israel, dizer que havia um Deus que poderia curar seu marido. Está em 2 Reis 5, verso 1 a 4. Eu leio aqui. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor. Olha como esse homem era ilustre. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Olha que isso é muito importante, não só para a Síria, mas também para com Deus. Está vendo como Deus usa muitos vasos, apesar de ser um homem ímpio. Agora, olha bem que ele era um herói valoroso. Vem aqui a conjunção adversativa, porém, que é uma conjunção que aparece sempre quando interpor uma situação diferente. Ele tinha toda essa pompa, ele tinha todo esse glamour, porém leproso. E saíram tropas da Síria, o verso 2 que eu estou lendo, do Reis, 1 Reis, 2 Reis capítulo 5, e das terras de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, essa adolescente que eu falei com vocês. E disse essa adolescente, à sua senhora: antes, se meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Verso 4. Então foi Naamã, porque essa esposa falou com Naamã o que ela teria ouvido dessa adolescente. Então, olha outra conjunção enfática. Então, já a partir daí, foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. O resultado de como Deus usou essas duas anônimas, o verso 14 diz assim: então desceu Naamã, evidentemente, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Olhe bem, duas mulheres aqui, anônimas. Você sabe qual é o nome da esposa de Naamã? Eu não sei. Se você não sabe, eu também não. E também é dessa adolescente, não se sabe. São os vasos anônimos que Deus usa sempre na hora que ele precisa. O quarto exemplo aqui, a sogra de Pedro, que está em Lucas capítulo 4, versos 38 e 39. Eu vou ler assim, ó. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre. E rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Está vendo? Essa mulher precisava de cura, porque ali estava o visitante ilustre que é o Senhor Jesus. E essa mulher só tem o título aqui de sogra de Pedro, a gente não sabe o nome. Então, mais um vaso anônimo que Deus usou. Esse caso para abençoar. E duplicado. Jesus abençoou ela com a cura e ela abençoou Jesus, porque foi cuidar, serviu-os. Agora, no Novo Testamento, existem vários anônimos que foram usados por Deus. Eu vou citá-los aqui.
Os anônimos de que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Olha bem o que ele diz aqui. E a uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Olha como o apóstolo Paulo escancara essa porta da revelação para mostrar esses 8 tipos de vasos anônimos. Eu vou explicá-los aqui. Quem são estes vasos? Você conhece o nome deles? Não sabemos. São muitos anônimos que estão aí espalhados, vocacionados por Deus, a quem dotou de, primeiramente, apóstolos. Quem são eles? Apóstolo, no contexto cristão, são os enviados que Deus está enviando dentre os anônimos. Esse aqui não fica, esse vai. Ele é enviado. Ainda hoje Deus está enviando. Eu mesmo fui enviado 2 vezes para a África, Equador e África. Ainda hoje Deus está procurando anônimos. Ele não vai pegar os grandes, não. Ele quer pegar anônimos para enviar. E aí Paulo fala, primeiramente apóstolos. E em segundo lugar, profetas. Quem são eles, pastor? São anônimos que Deus tem levantado por aí na sua igreja, que ministra com inspiração e revelação, e que Deus, deseja que a sua igreja saiba. São esses profetas da atualidade, diferente daqueles outros do Antigo Testamento. Esses são os profetas da atualidade, são anônimos. Lá eles dependiam do ofício, serem chamados, terem o reconhecimento público. Esses aqui são anônimos, estão por aí. Quem sabe perto de você, na igreja onde você congrega, pode ter aí alguns desses vasos, profetas anônimos, a quem Deus está usando sempre para ministrar a sua palavra. Em terceiro lugar, doutores. Quem são eles, pastor Isaías? São os mestres na palavra. São alguns anônimos que Deus tem levantado e dado dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo. É uma coisa rara. Você não tem muita gente habilitada para ensinar. E pela linguagem de Paulo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, se fosse olhar o que Paulo fala ali, ele diz que convém que o bispo, dentre outras coisas, seja apto para ensinar. E temos muitos obreiros que não sabem nada, não têm essa habilidade, não sabem ensinar. Deus quer usá-lo na administração, na regência de coral, enfim, fazendo outra coisa, mas ele não consegue, às vezes até administra bem, consegue ser usado por Deus para ganhar almas, mas essa questão de ministrar são para esses doutores que o Senhor levantou, e dentre eles, alguns são anônimos. O quarto que Paulo cita aqui, depois milagres. Quem são esses? Operadores de milagres seria? Milagres aqui é o que é feito pelo vaso, pelo anônimo. São alguns anônimos a quem Deus dão de operações de maravilha, que passam horas a fio com Deus, oram muito, e por isso os milagres ocorrem no ministério deles. Tem muitos obreiros assim, que os milagres acompanham eles aonde eles vão. São, evidentemente, esses vasos anônimos que Deus escolheu. Esse não tem nome. Nem sempre estão lá no púlpito. Às vezes não estão no púlpito. Está na nave da igreja. Mas são os vasos anônimos que Deus levanta para operar milagres. Eu conheço alguns assim, que Deus tem usado a operação de milagres. O quinto exemplo aqui, que Paulo fala, é depois dons de curar. Quem são esses possuidores dos dons de curar? Interessante que os dons de curar vem no plural. Será que não é por causa da doença psicossomática e as doenças fisiológicas? Quem sabe, não é? São alguns que Deus chama e concede os dons de cura física e espiritual. Nesse caso aqui, esse anônimo é um instrumento de Deus não só
para curar o físico, mas também o espírito. Tem doença espiritual. Pessoas que são doentes espiritualmente falando. Graças a Deus que Deus tem esses elementos anônimos. Em sexto lugar, Paulo fala aqui de socorros. Socorros? Quem são eles? São aqueles que Deus chama para trabalhar com a função de socorrer. Viu o que faz aqueles salva-vidas que ficam na praia? A função dele é salvar quem está se afogando, quem está morrendo. Na igreja também tem esse tipo de gente aqui. Ó. São alguns que na sua igreja, que Deus dispõe na sua igreja para serem usados por Deus para socorrer física, emocional, espiritual e financeiramente. Eu conheço muitos assim. E Deus levantou com esse dom, essa disponibilidade de socorrer. Glorificado e exaltado o nome de Jesus para todo sempre. E em certo lugar, Paulo fala de governos. Quem são eles? São alguns que a quem Deus adotou de inteligência e sabedoria, que quando ele chega na igreja, pouco tempo depois se percebe que ele tem o dom de governar. Tudo prospera. Eu lembro quando o pastor José Amaro, lá de Recife, foi nomeado, foi escolhido para ser pastor. O homem é um homem assim, pacato. Mas olha, o homem executou um excelente trabalho como um governante, como um homem que sabia administrar. Isso acontece ainda hoje. Deus pega anônimos e utiliza para governar. Eu conheço alguns pastores que eu tenho o maior respeito. Deixa eu citá-lo aqui, até para evitar mal compreendido, mas eu conheço pastores que uma bênção. Eu tenho um colega que já na eternidade, ele pegava uma igreja ali cheia de problemas, pobre, e de repente esse pastor deslanchava a igreja crescia financeiramente, ele construía casa pastoral, construía templos. Ele já está na eternidade. Eu tenho uma admiração por grande, mas ele era assim, um camarada, não é muito desenvolvido, mas no quilate, governar, aquele homem era um instrumento nas mãos de Deus. Depois vem aqui variedade de línguas. Quem são eles, pastor? Esses vasos anônimos a quem Deus se utiliza com variedade de línguas. Na vida secular, para dominar as línguas estrangeiras, é necessário viver no país cuja língua é a que se interessa aprender, ou frequentar uma academia de línguas, como eu fiz lá no Equador. Eu frequentei uma academia de línguas. Mas aqui não se refere a essa capacidade material de alguém que adquiriu estudando ou vivendo num país daquela língua. Aqui se refere à capacidade de falar a língua dos anjos e a dos homens sem nunca ter estudado. Esse dom aqui é fantástico. É Deus que faz isso. E com quem? Com anônimos. E onde estão esses anônimos, pastor? Esses anônimos estão na igreja, estão no reino de Deus. Deus está aí a todo instante usando. Nós que às vezes não conseguimos ver. Então, se você está sendo um desses anônimos que não está sendo enxergado aí, ó, Deus vai te ver. Se prepara aí, viu? Vai, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Vai, você vai vencer. Você vai vencer. Assim, ó. Vai pra cima dele, em nome do Senhor. O crente é mais que vencedor. Jesus vai te ajudar. Ele vai te ajudar sim, meu irmão. Não temas, o gigante vai cair. Ele não vai resistir. A unção que está em ti. Assim, você vai vencer. Vai, você vai vencer. Você vai vencer. Diz, você vai vencer. Vai, você vai vencer. Você vai
vencer. Um simples menino, um poeta, um sonhador, um ministro de louvor, um pastor temente a Deus. Oh, glória! Davi não quis a armadura de Saul. Davi não quis ouvir a voz de quem não tem Deus. Pegou a pedra e a funda, partiu pra cima do gigante. Sabe o que aconteceu? Ele tombou, ele caiu em nome de Jesus Cristo. Vai, você vai vencer. Vai sim, você vai vencer. Diz, você vai vencer. Glorificado, exaltado no nome de Jesus Pai. Você vai vencer, viu? Você que está me assistindo aí. Vamos agora para as reflexões finais. Primeiro, você viu que ninguém escapa dos olhos de Deus e que ninguém está no mundo ou na igreja à toa. Não esqueça isso não. A igreja é designada como o corpo de Cristo. Esse corpo é formado por muitos membros e cada um tem a sua função. Por isso, cada membro é importante não somente no nosso interrelacionamento espiritual, mas funcionamento pleno na igreja do Senhor. Aí, quando sempre Deus está usando na igreja esses membros anônimos, mas é a obra de Deus. Em segundo lugar, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico do Novo Testamento. Ele narra a história dos grandes feitos dos apóstolos. Mas, lado a lado com esses homens famosos, houve muitos outros heróis anônimos, homens e mulheres pouco conhecidos, que trabalharam nos bastidores e quase não foram notados. O grande mentor disso é Deus. Se você ainda não foi visto pela liderança da sua igreja, tenha calma. Ó. Continue orando, pois em 2 Crônicas 16, verso 9, está escrito: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o seu grande poder. E para essas pessoas Deus está olhando. Os olhos do Senhor estão ligados aí em você. Ele vai ver você também. Se prepare, viu? Que Deus abençoe que essas palavras tenham encontrado guarida, lugar em cada coração. Muito obrigado, estou vendo muita gente está nos assistindo. Deus abençoe que você que é um anônimo, uma anônima, está na igreja, ninguém nunca te viu. Os olhos de Deus vão te achar. Ó o que falou o versículo aqui. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima, onde você estiver, e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, de maneira que ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Deus está te procurando. Espera só, viu? Vai ver. Depois vai me dizer se Deus vai te achar ou não vai. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dás de poder, Senhor, na Tua santa presença, adentrar esse conteúdo tão importante, Senhor, tão raro, mas que Tu nos tem aberto os olhos para ver. Eu posso estar falando aqui, Senhor, com muitas pessoas que são anônimas. Elas querem ser usadas por Ti, Senhor. Trabalha nisso, Deus, onde elas estiverem agora. E, Senhor, que esses anônimos que são escolhidos por Ti possam estar sempre revestidos de humildade. Porque Paulo nos fala na Tua palavra que temos esse tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja Tua e não nossa. Então, Senhor, eu te peço para aqueles que vão me ver, me assistir, através dos vídeos que ficam gravados aí,
Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos. Play by US. Agora para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Você vai vencer. Pega essa música e leva na sua mente. Você vai vencer. Não? Deus abençoe. Eu agradeço de coração sua assistência. Até a próxima live. Saúdo a todos com a paz do Senhor.